voltando ao assunto aqui. Então nós temos o texto, lendo o texto, nós temos aqui 70 semanas estão determinadas, decretadas sobre o teu povo Israel. Então elas são decretadas para Israel e não para os gentios, nem para a igreja, Então, isso já é o ponto fundamental. Aí o texto diz assim, e sobre a tua santa cidade. Isso quer dizer o seguinte, que enquanto Israel estiver na terra deles, então Deus está preocupado em fazer cumprir a sua palavra. Mas dentro da condição que eles viveram, que eles estão falando a respeito do templo, da edificação do templo, e tudo que aconteceu com o general Tito no ano 70 depois de Cristo, tudo aquilo tem tudo a ver com esse texto aqui. Agora, qual é a palavra-chave para tudo isso? Deus está tratando as 70 semanas de Daniel para o seu povo. Muito bem. Ok. Essas 7 semanas geram para mim 49 anos. Essas 62 semanas geram, eu já dei essa aula ontem, só estou repetindo. Essas 62 semanas, pelo 7, que eu comecei a dizer para vocês, que são a base 7 das 70 semanas, me dão 434 anos. Ora, 49 mais 434, então dá para mim 483 anos. Para 490, que seriam as 70 semanas em si, para 400 me faltam 7, que é exatamente essa semana aqui. Falta só uma semana de 7 anos. Por quê? Porque Deus teve que parar o relógio das 70 semanas de Daniel e teve que parar, faltando 7 anos. Faltando 7 anos, ele teve que parar o relógio. Então ele teve que parar o relógio aqui. Essa parada do relógio, até o relógio voltar a funcionar de novo, aqui, ó, estamos dentro da graça, da dispensação da graça. Esse período aqui que nós estamos, que está se acabando. Então, esse período da graça está se acabando com o princípio das dores. Dores de quê? Da mulher que está de parto. Jesus estava pensando na mulher com dores de parto em Isaías, capítulo 26, verso 17. Tá certo? Então ele estava falando nesse ponto daquela mulher. Por isso que ele usou o princípio das dores. Princípio das dores de quê? Daquilo que ele estava pensando. Porque ele, como um judeu, bom judeu, e o conhecedor da própria palavra que era ele mesmo, ora, ele jamais vai se contradizer. Então, o que está faltando? Então, nós vivemos tempos da graça, que Deus levanta aqui o quê? A igreja organismo. A igreja organismo. Terminando esse tempo da igreja organismo, então Deus tem que retirá-la para tratar com a nação. Só vai ficar aqui, vai sim ficar uma igreja que vai passar a grande tribulação. Vai sim, senhor. Qual é a igreja que vai passar a grande tribulação? A igreja de Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17 e 18. A falsa igreja. A igreja que vai montar na besta. Essa igreja que vai ser destruída pelo falso profeta. Essa sim vai passar a grande tribulação. Se o irmão quiser discutir muito com você que a igreja vai passar a grande tribulação, você diga para ele, vai sim. A igreja vai passar. A sua igreja vai passar. A minha igreja vai passar. Deixa ele ficar pensando nisso aí. Tá bom? Porque Apocalipse capítulo 17 fala que ela vai estar mesmo na terra. E Deus não vai de forma nenhuma, que é a palavra de Abraão, quando ele disse para Deus, Deus, tu vais destruir o justo com o ímpio? Essa é a palavra. Aqui, ó, capítulo 17, diz assim, veio um dos 7 anos que tinha as 7 taças, falou comigo, dizendo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, tá? Com a qual os reis da terra se prostituíram, os moradores da terra, embriagados com o vinho, que é a doutrina da sua depravação, foram seduzidos por ela, a religião, a igreja religiosa, a igreja da religião, essa aí, tá certo? E aí diz assim, pela adoração de falsos deuses,
Então ele me levou pelo Espírito a um deserto e vi uma mulher que montava uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura de escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas. Aí você diz assim, é a Igreja Católica. Aí você coloca logo a Igreja Católica. Você foi ensinado a bombardear a Igreja Católica. Não, senhor. Aqui é a junção de todas as denominações juntas. Batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, metodista wesleyana. Você está falando isso, pastor? Sim. Todos aqueles que faziam parte dessa igreja, mas eram hipócritas, eram falsos, eram bandidos, eram corruptos, eram sem vergonha, palhaços, prostitutos, fornicadores, que ficaram e que vão ficar. Esses vão fazer parte dessa igreja adúltera aqui, que vai estar na terra. Essa igreja, aí sim, essa falsa igreja vai ficar. E você vai ficar brigando que a igreja vai ficar? Então fica com esse povo aí, rapaz. Não tem problema nenhum, nem vou discutir com você. Aproveita e fica aí com esse povo. Qual é o povo? Esse povo de Apocalipse capítulo 17, que é uma falsa igreja. Essa falsa igreja, ela está, olha a posição dela. Olha a posição dela. Apocalipse capítulo 17 diz onde é que ela está. Diz assim, ó. Olha o texto. Ela se embria aqui, ó. Então, verso 3, 17, verso 3. Alguém coloca aí Apocalipse capítulo 17, verso 3. Tem gente com raiva. Apocalipse capítulo 17, verso 3 diz, então ele me levou em espírito a um deserto. É onde essa igreja está. E ela está montada no anticristo. E tem nome de blasfêmia. Agora veja a posição da verdadeira igreja. Veja a posição da verdadeira igreja. Aleluia, aleluia. Aleluia. A posição da verdadeira igreja. Veja o texto. Capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse texto aí é um texto que está lá em Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 35. É porque lá ele fala, e eu rejeitei o meu povo e me revelei a um povo que não me buscava. A um povo que não me buscava. A esse eu me revelei, eu manifestei a ele. Como Paulo, lá em Atos capítulo 9. Paulo não estava buscando a Jesus, mas ele estava pensando, estava fazendo um trabalho para Deus. Então Deus, pela sinceridade de Paulo, se revelou a ele. Isso é o sentido da palavra. E Apocalipse capítulo 21, verso 1, ele diz assim, veja só, versículo 2. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, disposta como uma esposa ataviada para o seu marido. E qual era o lugar dela? Veja o verso. Veja o verso. Veja o verso. Capítulo 9. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei a desposada do Cordeiro. A desposada do Cordeiro. Ok? Aí diz assim, levou-me pelo Espírito a um grande e alto monte, me mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém, que é de Deus, descia de Deus, tendo a claridade da glória de Deus. Então ele está falando que a cidade tanto tem um nome, a cidade em si tem tanto o nome, a cidade, tanto o nome da esposa desposada, como ela também é o lugar onde ela está. Vocês estão vendo a diferença? Alguém coloca a diferença aí. Se tem alguém aí dos meus aí, da minha equipe, por favor, Quirino ou Marcelo, coloque a equação aí. Qual é a equação? É capítulo 17 de Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. A mulher montada no anticristo, está lá, ela está num deserto. E a igreja, a esposa, está no alto monte. Ora, irmãos, estou no meio da grande tribulação, a igreja está na Nova Jerusalém. A igreja é chamada a própria cidade, a desposada. A igreja é a cidade que está descendo. A igreja está na cidade que está descendo. Como que ela pode estar aqui na terra?